Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o discurso, tá? Discurso é todo enunciado, é aquilo que se diz, não é? Aquilo que se produz na fala ou na escrita. A gente chama de discurso, não é? Aí nós temos em língua portuguesa dois tipos de discurso, que é o discurso direto e o discurso indireto. Aquilo que se diz, aquilo que se produz, aquilo que se afirma de alguém é feito em discurso direto ou discurso indireto. Hoje nós vamos conhecer a diferença entre esses dois tipos e saber transportar, fazer a transferência ou o transporte de um para o outro, do discurso direto para o discurso indireto e do discurso indireto para o discurso direto, tá bom? Vamos ver aqui como é que fica. O discurso direto é aquele discurso em que o narrador reproduz exatamente o que a personagem fala. Então, esses são discursos narrativos, são discursos presentes no texto narrativo, tá bom? Então, todo texto narrativo ele é veiculado em primeira ou em terceira pessoa, ou seja, ou com discurso direto ou com discurso indireto, tá? O discurso direto é todo aquele em que o narrador, né? O narrador ele vai reproduzir exatamente o que a personagem fala, sem que ele dê nenhuma opinião sua, sem que tenha nada que paire sobre dúvida, porque é a personagem que fala exatamente. Vamos ver aqui. O professor perguntou, dois pontos. Essa é uma marca do discurso direto. Logo após a fala do narrador, isso aqui é o narrador, o professor perguntou, isso aqui é o narrador. Vai ter esse sinal de pontuação aqui, os dois pontos. Em seguida vai ter o travessão, porque é esse travessão que vai indicar que a personagem está falando, tá? Então, a personagem vai dizer, você sabe por que perdeu a aula? Né? Então, veja, o professor foi quem perguntou para o aluno, você sabe por que perdeu a aula? Foi o professor. Só que essa fala aqui é o narrador. Essa daqui é que é a personagem. Então nós temos essas duas marcas bem definidas. O narrador e a fala da personagem aparecendo exatamente como ela é, sem que haja interferência por parte do narrador, tá bom? Esse é o discurso direto, que vai haver, né, essa pontuação. Antes da fala da personagem, nós vamos ter o travessão, né? E antes do travessão, nós temos os dois pontos para separar fala do narrador e fala da personagem, tá? Agora vamos ver o discurso indireto. O discurso indireto ele vai ser aquele discurso em que a personagem ela não fala, né? Ou melhor, ela fala, mas não é ela quem está expondo exatamente o que está dizendo, é o narrador quem vai se reportar pela personagem. Então, o narrador vai dizer aquilo que a personagem disse, né? É uma transferência aí de fala, não é? Aqui, a mãe olhou para o filho e disse que ele comesse logo. Então veja, tudo isso aqui é dito pelo narrador. A mãe olhou para o filho e disse que ele comesse logo. Aí nós temos o chamado discurso em terceira pessoa, que é exatamente isso. Narrativa em terceira pessoa. Por quê? Porque é o narrador quem está dizendo. É como se eu presenciasse uma história e eu vou recontar. Só que eu vou recontar usando as minhas palavras e não as palavras exatamente das personagens. Então, a mãe olhou para o filho e disse que ele comesse logo. É uma narrativa em terceira pessoa. Por quê? Porque o narrador está dizendo exatamente o que as personagens
disseram. Esse é o discurso indireto, tá? Indireto. Por quê? Porque o narrador fala pelas personagens, ok? E o discurso direto é o inverso. O narrador fala a parte dele e entrega a voz exatamente para a personagem falar. Para isso nós temos essa pontuação específica, 2 pontos e o travessão, tá bom? E o que são verbos de elocução? São esses verbos aqui, não é? São os verbos que vão introduzir a fala da personagem, tá? Verbo perguntar, verbo dizer, verbo indagar, né? Perguntou, falou, disse. São verbos que vão introduzir a fala da personagem. São chamados verbos de elocução. Tem um outro nomezinho importante também, interessante, que é chamado verbo dissende. Dissende quer dizer dizer. Vai ser chamado de verbo de dizer. Por quê? Porque a personagem ela vai dizer, ela vai se comunicar diretamente. Não é? São verbos que vão estar exatamente no finalzinho da fala do narrador. Aqui, o professor perguntou, 2 pontos. Você sabe por que perdeu a aula? Então, esse verbo perguntar aqui é o que a gente chama de verbos de elocução. São verbos, aqui tem alguns, né? O verbo perguntar, o verbo continuar, o verbo dizer, o verbo fazer. São verbos que a gente chama verbos de elocução, tá bom? Agora, como é que a gente vai passar de um discurso direto para um discurso indireto? Ou vice-versa, do discurso indireto para o discurso direto? É simples. Basta a gente tirar essa característica da personagem, dela falar diretamente e vamos transportar essa fala da personagem para o narrador. O narrador vai passar a dizer aquilo que a personagem falou. Então, essa mudança, não é? É que a gente chama de passagem do discurso indireto para o discurso direto, ou vice-versa. Um exemplo aqui, né? Nós temos: a mãe olhou para o filho e disse que ele comesse logo. Então, a gente observa que nós temos aqui o narrador, né, que está falando tudo. A mãe olhou para o filho e disse que ele comesse logo. Então a gente observa que é uma terceira pessoa. E disse que ele, terceira pessoa, comesse logo. Né? Tudo está em terceira pessoa. Por quê? Porque é o narrador. É alguém que está de fora da história. Ele está apenas narrando, contando o fato para nós. Agora nós vamos transformar o discurso indireto no discurso direto. Tá? Essa fala aqui, ela continua a mesma, não é? A mãe olhou para o filho e disse. A mãe olhou para o filho e disse. Ó, até aqui é igual, tá vendo? A mãe olhou para o filho e disse. Só que agora eu vou transportar essa fala aqui, que o narrador está falando pelas personagens, e vou entregar à própria personagem. A mãe olhou para o filho e disse. Pronto. O que foi que a mãe disse? Coma logo. Então, essa aqui é a mãe, é a personagem que está falando diretamente. Se você quiser transportar do discurso direto para o discurso indireto, é só você tirar a voz da personagem e puxar para o próprio narrador. A mãe olhou para o filho e disse que ele comesse logo. Então, aqui é a personagem que está falando diretamente, tá? Espero que vocês tenham entendido, não é? Discurso direto, discurso indireto, verbos de elocução e como passar de um discurso para outro, tá? Muito obrigado, essa foi nossa aula de hoje, até a próxima.